Olá, no Resenha Trabalhista de hoje nós vamos falar sobre a isonomia salarial. Estou aqui na tela com o artigo 461 da CLT. O que é que esse artigo trata? Ele diz o seguinte: sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá igual salário. Isso quer dizer que, em regra geral, se você tem duas pessoas trabalhando naquela mesma função, com aquela mesma atividade, elas merecem o mesmo salário. O artigo ele evolui para o parágrafo 1º e diz o seguinte, que o trabalho de igual valor, para os fins desse capítulo, ele trata do capítulo da CLT, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Esse parágrafo, ele, associado à jurisprudência, ao pensamento dos tribunais, ele tem algumas nuances que precisam ser observadas. Primeiro, quando se trata de trabalho de igual valor, não se pode aqui interpretar com a visão matemática da coisa. O trabalho de igual valor é aquele que é associado, existe um paradigma, é parecido de um com o outro. Obviamente que uma empresa que tem 50 costureiras vai ter uma costureira que vai saber mais do que a outra, vai ter uma que vai trabalhar melhor com um tipo de vestimenta do que a outra e por aí vai. Imagine uma empresa de transporte que tem vários motoristas. Vai ter um motorista que se adapta melhor numa estrada, numa viagem de longa distância, outros que dirigem melhor na região metropolitana das grandes cidades. Então, isso não é motivo para se criar uma disparidade dessa menção de trabalho de igual valor. O trabalho de igual valor ele deve ser encarado de forma ampla e não restrita. Quando ele trata feito com igual produtividade, o que isso quer dizer? Não é a produtividade quantitativa, e sim de qualidade. Imagine um curso que tem vários professores. Vai ter um professor que sabe mais do que o outro determinado ponto da disciplina, determinada matéria. Mas isso não quer dizer que ele seja mais produtivo. A maior produtividade aqui, que o artigo trata, é se ela for calcada num elemento objetivo, uma coisa concreta. Ele é mais produtivo porque ele tem um curso, porque ele tem uma especialização, porque ele domina uma técnica que o outro não sabe fazer. Então tem que haver um separador de águas, assim, uma coisa muito contundente, que salte aos olhos para que você considere um trabalhador mais produtivo do que o outro, ao ponto deste mais produtivo ganhar melhor salário. Quando ela associa a mesma perfeição técnica, é exatamente complementando isso que eu estou dizendo. Então tem que ter esse conhecimento a mais comprovado e também ter um resultado técnico daquela mão de obra em operação, em trabalho, significativo. Quando o artigo 1º trata aqui da diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos, ele fala na função. Esse é o entendimento também. Então, imagine que um funcionário está na empresa há 10 anos, mas naquela função ele só está trabalhando há 1 ano. E aí chega um novo funcionário e pretende ganhar o mesmo salário. A empresa não paga. Isso no futuro pode gerar um litígio, uma reclamação trabalhista. Por quê? Porque aquele funcionário que chegou vai alegar que o mais antigo tem menos de 1 ano de diferença de tempo de serviço para ele na função e que aquilo não é motivo para que ele ganhe mais. Então, isso também é um detalhe que tem que ser observado. O caráter antiguidade é antiguidade na função. O parágrafo 2º ele diz: os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Esse quadro deve estar registrado no Ministério do Trabalho. Esse quadro de carreira é tipo um organograma que tem uma escadinha, ele tem critérios, e aqui o parágrafo fala, critério de antiguidade e de merecimento. Merecimento é o reconhecimento por ações, pela dedicação, pela fidelidade daquele trabalhador com a empresa. Essa metodologia, ela
está meio à moda antiga, só nas grandes empresas que está sendo adotada, porque dá muito trabalho você ter um quadro organizado. As empresas preferem não ter esse engessamento e mudar o seu organograma à medida que o mercado exige. Um detalhe aqui também que eu acho importante ressaltar é que muita gente acredita que essa diferença da idêntica função, do trabalho de igual valor, basta que você, no organograma, crie nomes diferentes para as atividades, para as funções, para o cargo, enfim. Não é isso. O que vale aqui é o princípio da realidade. Se eu trabalho nessa mesa e do lado tem uma pessoa junto comigo, eu estou como operador, operador de expedição, operador de depósito, encarregado de depósito, e o do lado está como auxiliar, mas na verdade ele não é auxiliar de nada, ele faz a mesma coisa que eu faço, e aquele nome auxiliar foi criado só para criar uma diferença de salário, isso não tem valor nenhum. Ele pode provar que, pelo princípio da realidade, ele exerce a mesma atividade, tem as mesmas responsabilidades, a mesma produtividade que eu, e ele vai ter direito ao mesmo salário. O que vale é a realidade. Apenas ter o nome, isso não é caráter de diferenciação para pagamento de salário. Com relação ao parágrafo 4º, é interessante, porque ele trata do trabalhador readaptado à nova função. Muitas vezes acontece de um trabalhador ser afastado da empresa pelo INSS porque adoeceu. Ao retornar, ele tem uma sequela, ele não pode mais desenvolver aquele trabalho. Mas ele ganha um salário alto naquela função. Ele vai ter que ir para outra função. E quando coloca ele nessa outra função, aquele grupo que está trabalhando, desempenhando aquelas funções, ganha menos do que ele. Nesse caso, não há problema. Por quê? Porque ele é um trabalhador readaptado. Na verdade, ele só está ali para não ficar ocioso. A empresa não teve essa opção, essa vontade de colocá-lo naquele setor ganhando mais do que os outros. É uma situação específica, pontual, dessa doença que nós citamos aqui. Então, o arremate é esse. Considere esse artigo de forma muito tradicional, muito ortodoxa. A regra geral é que todo mundo que se trabalhe exercendo o mesmo trabalho ganhe a mesma coisa. Fugir disso é exceção. Então tem que ter muita convicção, tem que ter muito sentido, muito nexo, muita comprovação de que aquela pessoa, por que aquela pessoa ganha mais. Tem que ser uma coisa palpável, uma coisa aparente. Não pode ser só aquela preferência do dono da empresa em querer pagar mais. Fica aqui então esse nosso comentário de hoje sobre a isonomia salarial e o artigo 461 da CLT no Resenha Trabalhista. Muito obrigado.